Graça e paz, irmãos, estamos aqui na nossa aula sobre vida ministerial e nós estamos falando sobre a importância do coração voluntário. E agora nessa aula nós vamos ter um assunto muito importante que é sobre finanças. E nós estamos trazendo esse assunto aqui porque durante muito tempo nós observamos que muitas pessoas eram excelentes voluntários na igreja, serviam o reino de Deus, mas eles eram péssimos administradores. E as finanças, ela é algo muito importante. Então nós vamos tirar um tempo para nós estudarmos um pouco sobre se eu sou um voluntário dentro da casa de Deus, eu preciso saber administrar muito bem a minha família, preciso aprender a administrar as minhas finanças, porque a minha vida, ela é o meu testemunho, ok? Então nós iremos trabalhar um pouquinho disso. Porque muitas vezes nós deixamos que aquilo que é urgente atrapalhe o que realmente é importante. Então nós devemos aprender a organizar as nossas finanças com base nos valores ensinados pela Bíblia. Então, nessas aulas agora, nós vamos ter mais algumas que vamos falar sobre as finanças, porque você precisa aprender a administrar muito bem a sua vida financeira. Sabe, queridos, antes de nós tomarmos algumas decisões financeiras, nós devemos buscar entender o que é prioridade para Deus, o que é importante, como que eu tenho separado aquilo que é essencial. Eu quero já dizer que o essencial aqui, uma das coisas que são essenciais, é como nós sustentamos a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, né? Como é que nós fazemos daquilo que é supérfluo? Às vezes nós gastamos o nosso dinheiro com aquilo que realmente não é necessário e nós deixamos de investir naquilo que é importante, segundo a Bíblia. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas, nós colocamos aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós precisamos entender que a nossa prioridade é estar em um relacionamento profundo com o Senhor. E desse relacionamento nós iremos também, então, valorizar aquilo que Ele valoriza, né? Então, o nosso trabalho, as nossas finanças e as nossas necessidades materiais serão supridas por eles quando nós vivemos dentro desse relacionamento. Bom, eu já quero começar dizendo que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Você sabia disso? Que antes de você tentar cuidar das coisas que são de Deus aqui dentro da igreja, você precisa cuidar daquilo que Deus deu a você. E aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida, depois do nosso relacionamento com Deus, é a nossa família. Então, se nós estamos cuidando da nossa família, preste atenção nisso. Se nós estamos cuidando da nossa família, nós estamos ajudando espiritualmente e financeiramente nós estamos fazendo a obra de Deus. É isso que a Bíblia vai dizer, né? Então, a ideia é que a família, ela precisa ser a sua prioridade. O cristão, ele deve cuidar bem da sua família, inclusive no âmbito financeiro. Então, como é que você tem cuidado dos seus filhos financeiramente? Como é que você tem cuidado do seu casamento? Como é que estão a sua vida financeira lá fora? Como é que você está lidando com as dívidas? A sua casa tem passado necessidade? Como é que você tem lidado com o trabalho? Você é um excelente trabalhador, né? um excelente empregado? Porque isso, se eu sei estruturar bem a minha vida financeira, o meu principal ministério, que é a minha família, ela vai ser abençoada com isso, né? Então, nós devemos ser responsáveis financeiramente, nós devemos pagar as nossas contas em dias, nós precisamos investir na educação dos nossos filhos. E isso, irmãos, é um testemunho de amor, né? Nós precisamos ensinar os nossos filhos, desde cedo, a importância de economizar. Você é um tipo de pessoa que sabe economizar? Ou você simplesmente gasta tudo que vem na sua mão? Em Gênesis 1:27 vai dizer o seguinte, e criou, olha o que diz Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui nós estamos vendo que Deus, ele instituiu a família. É Deus que fez o homem e a mulher. Então, a família, ela está no centro da vontade de Deus. Então, logo, cuidar da família financeiramente e espiritualmente é obedecer à ordem divina.
ok? Então entenda, a sua família é o seu ministério principal. Então, se nós estamos falando de finanças, não há vida financeira sem o cuidado com a sua família. E esse é um assunto de extrema importância na vida do cristão. A família necessita ter prioridade em nossas vidas. Agora, irmãos, você tem trabalhado para que a sua família não passe necessidade? Você tem sido um provedor dentro da sua casa, homem e mulher? Os seus filhos, eles podem olhar para você com admiração? Porque, queridos, de verdade, não adianta aqui na igreja você ser um líder admirado pelos pastores, pelos irmãos da igreja, se lá na sua casa você não consegue ter a admiração da sua esposa, você não consegue ter a admiração dos seus filhos, você não consegue ter a admiração do seu marido. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que não cuidam dos seus, ele é pior do que o descrente. Nós precisamos cuidar daqueles que são os nossos parentes, né? E essa é a nossa responsabilidade. Eu quero finalizar essa primeira parte fazendo algumas perguntas para você. Como está a sua casa? Você tem priorizado ela? Como que andam as suas finanças? Como que você tem cuidado do seu casamento, dos seus filhos? Eles estão sendo supridos financeiramente? Você tem um trabalho? Você tem buscado crescer na sua empresa ou naquilo que você tem? Nunca se esqueça que isso também é fazer a obra de Deus. Na próxima aula eu quero falar com você sobre a importância do trabalho dentro da vida do voluntário.